depois sermos fonte de bênção. E aí a gente quer, parece que dá uma mãozinha, né, para Deus. Mas sabe o que é isso? Parando e pensando, o Espírito Santo falando comigo, é assim, ó. Pare de se esconder atrás dos erros dos outros, com as desculpas que tem mais gente que faz isso ou aquilo. Por isso é que eu continuo também fazendo. Ah, mas tem um monte de gente que está dentro da igreja e está lá, mas não muda. Ah, então também posso. Tudo bem. Só que se um monte de gente estiver fazendo um monte de coisa errada, Jesus voltar, vai para o inferno. Aí você vai junto também. Tudo bem para você? Porque aquele que quando Jesus voltar, seja eu ou você, for encontrado em pecado, vai ficar. Você pode ter tantos anos de igreja, entendeu? Falar em línguas, né? Expulsar demônios, pessoas serem se curadas. Se você não viver uma vida de santidade, vai ficar. Nós precisamos ajustar o nosso olhar com respeito às pessoas e usar de misericórdia, de amor. Deus nos chamou para cuidar um dos outros, para amar uns aos outros. Se o próprio Jesus fez e faz assim, nós temos que fazer a mesma coisa, seguir o exemplo dele. O erro que os outros estão ainda cometendo, mesmo que dentro das igrejas, não são desculpas para continuarmos em pecado. Não são desculpas para que a gente continue falhando, errando. Mude o seu olhar para as pessoas. Eu preciso mudar o meu olhar com respeito às situações. Eu preciso mudar o meu olhar com respeito às situações. Você precisa mudar o seu olhar com respeito às situações. Você precisa mudar o seu olhar com respeito às pessoas. Nós precisamos nos posicionar. Terceiro ponto que nós precisamos avaliar nessa noite. Você tem olhado só para você? Agora algo muito interessante. Porque aí muitos tiram um olhar de si, dos outros e joga só para si. Aí já é assim, ó. Sou eu, a minha vontade, o meu bem-estar, tá bom pra mim, não gostei, né? Talvez o seu olhar seja tão egoísta, tão pra você, pra dentro de você, que você só pensa em você e no que é melhor pra você. Se tiver tudo bom pra você, não posso fazer nada, gente, tá bom pra mim, se não tá bom pra você, o que eu posso fazer? Isso não agrada o coração de Deus. É necessário ajustarmos o nosso foco. E enquanto eu estava escrevendo, outra coisa que o Espírito Santo falou comigo, e eu anotei para compartilhar com você. Interessante que o Espírito Santo falou comigo assim: até o culto que é para Deus, nós é que saímos falando se gostamos ou não do culto. Se você não gostou do culto, se eu não gostei do culto, a culpa de não ter ficado à altura do que você considera bom também é sua. É sua responsabilidade. É nossa responsabilidade. O culto é para Deus. Quem tem que gostar é Deus do culto. E nós temos que vir à igreja para fazer um culto ao Senhor e não para receber um culto. Muitas vezes nós somos tão egoístas, que a gente entra por essa porta, diz que vem fazer um culto para Deus e sai murmurando e reclamando que não gostou do som, que não gostou da pregação, que não gostou do louvor, que não gostou do irmão que filmou, que deixou a sua foto depois que você viu no Face, você ficou disso, você ficou daquilo. O outro no data show não foi tão ligeiro para colocar as letras e você não estava conseguindo acompanhar. E, irmão, irmã, para quem que é o culto? Sabe por que você conseguiu perceber todas essas coisas? Porque você não estava prestando um culto a Deus. Você estava assistindo um culto. Viu como a gente consegue ser egoísta? Até aquilo que é para Deus, muitas vezes a gente acaba tendo olhar para nós. Para nós. E aí, precisamos ajustar o nosso foco.
o nosso olhar para nós mesmos. Nós precisamos de ajustar. Outra coisa que nós também agimos com egoísmo, com olhar para nós. Muitas vezes quando estamos orando. Oramos por nós, pela nossa família, pela nossa prosperidade, pela nossa vida espiritual. Mas, pelos outros, quanto tempo você tem orado? Tirado para orar pelos missionários? Quanto tempo você tem tirado para orar por essas famílias que estão enlutadas diante de tantas tragédias? Quanto tempo nós temos tirado para orar por algumas situações que nós precisamos aqui dentro da nossa cidade tomar uma posição e atitude de oração? Não dá tempo, pastora. E o tempo que eu tenho, eu já tenho tanta coisa para orar ao meu favor, da minha casa, da minha família. Nós precisamos nos posicionar a respeito desse olhar para nós, só para nós. Pensando em nós. Se eu estou sendo abençoado, amém. Os outros, não me importa. Aí o problema é dele com Deus, né? Se ele não está sendo abençoado. Talvez eu não estou orando tanto assim, eu estou orando mais. Por isso que eu estou sendo abençoado. Será que é isso mesmo? Deus quer ajustar o nosso foco e o nosso olhar a respeito disso. Um olhar de amor, de misericórdia, uns pelos outros. Como está sendo o seu olhar? Você tem olhado para o seu próximo com amor, com misericórdia? Você tem tido compaixão pelo outro? Você tem se importado com a dor do outro? Você tem feito o que mais pelo outro? O que você gostaria que fizessem por você, você tem feito pelo outro? Ajuste o seu interior. Busque ajuda, busque conhecimento. Se posicione a respeito de você. Seja para os outros o que você deseja que os outros sejam para você. Talvez você está desejando, poxa, eu queria tanto que ela fosse uma melhor amiga para mim. Mas eu tenho sido uma melhor amiga para você? Eu queria tanto que meu marido fosse aquele marido para mim. E eu tenho sido essa esposa para o meu marido, que eu tanto quero? Eu queria tanto que o meu líder... Você tem sido um bom liderado? Eu queria tanto que o meu patrão fizesse isso. Você tem sido um bom funcionário para o seu patrão? Aquilo que você deseja que os outros façam com você, está na hora de a gente ajustar o nosso foco e fazermos na direção do alto, dos céus, para Jesus. Mude o seu olhar a respeito de você.